Todos esses aqui estavam sob a influência maligna, debaixo da permissão de Deus. Mas ele está selecionando o melhor. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? O inimigo, ele está sempre de olho nos melhores jovens, os melhores cristãos, aqueles que mais têm competência, porque é esses que eles querem arrancar da presença de Deus. Nabucodonosor escolhe jovens sem defeito, de boa aparência, instruído, porque eles queriam que ele servisse lá no palácio na Babilônia. E ele dá uma determinação, ele dá uma diretriz no versículo de número 5. E determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistisse diante do rei. O rei está preparando aqueles jovens para servir a eles. Porque assim como Deus, irmãos, prepara os seus, os inimigos também preparam. Prepara para os fins que eles querem. Eles passam por um processo. Esses jovens iam passar por um processo. E quem eram eles? O texto vai mostrar o nome deles no verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque esses são os nomes hebreus. Porque muitas das vezes os crentes dizem assim: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram nomes babilônicos. O correto, o bíblico é dizer o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael e o Deus de Azarias. Porque o verso 7 acontece a mudança aqui dos nomes. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e o de Azaria, Abidnego. Todos esses 4 nomes eram nomes de deuses que eram cultuados lá na Babilônia. E agora aqui entra o ponto central da nossa reflexão, que é o poder de uma decisão. Versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedia ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminasse. Ou seja, Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu dele. Ele estava em uma terra distante. Ele estava em uma terra que não servia ao verdadeiro Deus, mas ele conservou os seus princípios. Ele era judeu. E como judeu, ele não comia determinado tipo de comida, determinado tipo de bebida, e principalmente comidas que eram consagradas a outros deuses. E ele decide, aqui é uma decisão. Por isso que a nossa mensagem é o poder de uma decisão. Mas não é uma decisão assim, frágil. Veja a expressão bíblica. Resolveu Daniel, indeciso, firmemente. Ou seja, havia uma certeza, uma convicção. E qual era a certeza que Daniel tinha? Não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Há muitos, se estivesse no lugar de Daniel, ia fazer justamente ao contrário. Porque Daniel estava longe dos seus pais, estava longe do templo, estava longe da sua família, mas Daniel não estava longe de Deus. Porque aonde o servo de Deus vai, Deus vai com ele, amém, irmãos? Por isso que Daniel aqui toma uma decisão. Ou seja, eu não vou viver da mesma forma em que os outros estão vivendo. Eu não vou comer a mesma comida, eu vou ser diferente. E para ser diferente, é preciso tomar decisão. Porque para ser igual, irmão, para ser igual à Babilônia, não precisa de esforço. O esforço acontece quando você se decide a viver em santidade. Amém? Daniel está decidindo, mesmo na Babilônia, no palácio de Nabucodonosor,
viver em santidade e viver para agradar a Deus. Ele está renunciando. Ele está renunciando finas iguarias. Ele está renunciando o vinho que ele bebia. Ele está renunciando a comida do rei Nabucodonosor.